tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre cadernos, mais especificamente sobre o caderno de estudo, ou como chamam por aí, Commonplace Book. Esse é o nome chique em inglês, mas o nome em português é caderno de tudo. Eu trouxe aqui todos os meus últimos cadernos de tudo, desde o primeiro até o que eu uso atualmente, para mostrar para vocês, tá? O caderno de tudo é um caderno para a gente coletar e organizar as ideias, listas, registros de leitura, planejamento, metas, inspirações, coisas que a gente vê na internet. Para quem quer começar no mundo do journaling, dos planners, eu acho o caderno de estudo uma ótima opção. E eu trouxe os meus cadernos antigos para também quebrar um pouco essa coisa do caderno que tem que ser perfeito, tá? Então, eu vou começar a mostrar pelo meu caderno mais antigo. Vocês vão reparar que à medida com que eu vou utilizando, o caderno ele vai diminuindo de tamanho e as coisas escritas elas vão aumentando. E isso tem um motivo. Diminui o tamanho porque não é fácil carregar um caderno de 10 matérias para cima e para baixo, né? E aumenta-se o que está escrito porque a gente aumenta a frequência, aumenta o uso, né? E aí aperfeiçoa o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui, esse caderno, ele é de 2019, 2018, se eu não tô enganada. Ele era um caderno de estudo mesmo, tá? E aí, depois que eu parei de estudar e eu tava tentando fazer o Enem e tal, eu comecei a utilizar ele para fazer anotações aleatórias. Vocês vão ver que é bem aleatório mesmo, esporádico, não é uma coisa consistente, muito menos bonita, nem também extremamente organizada. Existe uma tentativa de organização, né? Aqui tem matéria, mas aqui tem um orçamento. Saudades quando as minhas contas eram baixas assim. Enfim, eu sei que em algum lugar tem umas anotações bem pessoais que esses tempos eu achei e eu reli e eu falei, nossa. Textos que eu escrevo, eu tenho mania de escrever cartas pro universo, mapas mentais. Então, assim, era um início de uma tentativa de fazer um caderno de estudo, mas que, como vocês viram, não tinha constância e não tinha muito planejamento. Esse caderno eu usei entre 2018 e 2020. Faltam folhas nele, porque eu tenho a mania de pegar e armazenar, arquivar, sabe? Então, eu tirava as folhas daqui e arquivava. Ficou algumas folhas perdidas, mas não ficaram todas. Eu ainda uso esse caderno porque eu gosto muito da cor das folhas. Quando eu preciso escrever alguma coisa muito grande, aí eu acabo pegando esse caderno. Depois dele, eu utilizei o caderno inteligente. Esse aqui foi, se eu não tô enganada, de 2021 a 2024. Também não tá aqui todas as folhas que eu utilizei, mas eu me arrependi de ter comprado esse caderno. Mas espera aí que eu já vou explicar o porquê, né? Primeiro eu vou mostrar as anotações que eu deixei aqui, como eu falei, eu arquivo, né? Então, aqui tem anotações de trabalho, briefing de reuniões, mais anotação de reunião, mais anotação de reunião. Daí, aqui tem tabela de preço, que eu tava fazendo uma pesquisa com os preços, tá? Mais um briefing aqui de reunião. Teve uma época no meu serviço que eu fazia reunião a cada 10 minutos. Isso aqui eu deixei para mostrar para vocês. É um pedaço do meu bullet journal que eu usei durante um tempo aqui nesse caderno.
Aí ficou só esse tamanho. Isso aqui é conta de crochê. É uma planta da minha casa dos sonhos, tá? Mais anotações. Uma coisa que me incomodou muito nesse caderno foi que eu investi nessas folhas pontilhadas e eu não gosto nada dessa folha. Ela me incomoda bastante visualmente, não acho confortável para escrever. E aí eu acabei perdendo o time, né, de anotar e de utilizar esse caderno. Eu até tentei, ó, passar umas linhas aí na folha, mas não deu muito certo. Enfim, mais anotações perdidas aqui. Propósito é a bússola. Eu tentando fazer um lettering igual a minha cara, né? Aqui é lei hermética. Aqui é uma programação de como que eu vou investir o meu dinheiro. O dia que eu ganhar ele, aqui é um Ho'oponopono. Então, como ele também era um caderno muito... Aí agora eu vou falar, né? Por que eu não gostei dele. Ele era muito grande. Eu achei que na época tinha a opção de comprar o A5. Eu achei que o A5 não me atenderia. Hoje eu vejo que me atenderia muito bem. Mas aí eu não quis. Queria comprar o maior. Ele é muito pesado. Não é fácil de carregar. Tipo, eu precisaria usar um mochila muito grande. Acabou que eu larguei ele esquecido na gaveta do meu serviço. E lá ele ficou sem uso, tá? Em 2024... Não. De 2024 para 2025, eu usei 3 cadernos desses daqui. Eu comprei esse caderno aqui na Shopee, é dessa marca aqui. Ele vem, é bem simplesinho, essa capa eu escolhi. Quem não sabe, tá sabendo agora, mas eu adoro essa pegada mística, enfim, né? E ele é bem simples, uma folhinha bem simplesinha, tanto vocês podem ver que eu não fiz nem capa para esse caderno. E aí, aqui, vocês vão ver que as anotações são bem caóticas. Tem coisa de comida, e eu cortei aqui porque com certeza tinha uma lista de compras. Isso aqui é crochê, anotação de crochê, mais anotação de crochê, uma folha que está soltando, anotação de crochê, encomendas de crochê. Trabalhei, hein, gente? Aqui, anotação de um pacote, mais um pouco de contas. Comecei, mas não terminei. Aí, as contas vieram pra cá, ó. E aqui tem contribuição do meu filho, Pedro Raul. Eu comecei a desenhar uma coisa de biquíni. E aí, achei que tava ruim. Fiz na outra página, botei até um pedaço do fio aqui, ficou. Vídeo do YouTube que eu tava vendo. Vídeo do YouTube que eu tava vendo. Eu não sei porque que eu pulei aquela folha. Anotação sobre manjar. Passo sobre saúde. E aqui vocês vão ver consistência, né? Ó, aqui eu cheguei a fazer, mas não marquei nada. E isso aqui é o básico, né, da minha vida. Hábitos, lista do trabalho, um pouco de entrada de jornal e um pouco de anotações. Então, basicamente, essa é a estrutura. Aí tem contas. Essa é a estrutura que eu utilizei mais. Isso aqui, eu tava estudando sobre a técnica de bullet journal, né? Muita gente, acho que aqui não tem nada muito pessoal. Muita gente confunde o caderno de estudo com o bullet journal, mas na verdade, o caderno de estudo pode ter páginas que utilizam o método bullet journal, porque o método é um método universal. Você pode anotar isso, usar ele para anotar em vários lugares, tá? E aí, aqui eu tava fazendo algumas marcações de como eu queria configurar o meu Kimber que eu comprei, né? Tava pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Anotações, mais anotações de vídeo que eu vejo. Eu sou muito viciada em vídeos, podcasts, entradas de jornal, diário, né, no caso, lista de coisas que eu quero comprar, um caderno de tudo no AliExpress, não comprei ainda, tá? Enfim, é isso. E aí, eu comprei para 2026
esses modelos aqui, que são sketchbooks. Perdão, eu acho que não, eu acho que o sketchbook ele é Moleskine, né? Eu já meio que me arrependi, porque achei que eles têm poucas páginas. Eu comprei um pra fazer de diário, um pra fazer de caderno de tudo e um pra fazer de caderno de leitura. Eu já me arrependi porque achei que eles têm poucas páginas e isso vai ser ruim pra mim. Provavelmente no meio do ano eu vou ter que comprar outro caderno pra finalizar o ano, né? Mas paciência. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá estruturado o meu caderno de tudo de 2025/2026. Eu fiz uma capa e escrevi errado. Aqui tinha que ter mais um M, tá? Mas vocês vão fingir que vocês não estão vendo. Isso aqui é uma coisa que eu puxei da técnica de bullet journal, que é fazer um traqueador de assuntos, né? Como a gente chama isso? Esqueci o nome, tá, gente? Mas, assim, é aqui onde eu coloco cores, códigos, para saber do que a gente tá falando. Aí, isso aqui também veio do bullet journal, um índice com o título ou o tema do assunto e o número da página. Eu confesso que isso aqui é bem difícil pra mim, eu tenho bastante preguiça, tá? Mas eu tô tentando. Então, gente, se vocês notarem, aqui tem tudo num lugar só. Como eu falei, planejamento, acompanhamento de hábito, ideias, citações, né? A ideia é tirar da cabeça e colocar no papel para melhorar, liberar o espaço na mente, né? E melhorar a cognição e o pensamento. Então, eu tenho coisas do trabalho, rotina de saúde, preciso inclusive atualizar. Aqui, mais textos, ideias de conteúdo pro YouTube, olha isso. Uma entrada de diário, eu tava tomando um chá e tinha essa tagzinha no chá e eu colei e resolvi responder. Livros, tá? Porque eu ainda não tava usando o caderno de leitura, então as anotações sobre livros estão aqui e elas vão continuar vindo, tá? Pro caderno de tudo, mesmo com o caderno de leitura, porque aqui é o projeto inicial e lá é a parte final, né? Então, vai continuar vindo pra cá. Treino, mais conteúdo do YouTube e assim nós vamos, tá, gente? Aqui, ó, planejamento, isso que eu queria mostrar. Fiz um planejamento do que eu queria postar no YouTube, né? E aí, por que a importância do caderno de tudo? Porque ele refina o que você vai fazer. Então, eu fiz esse planejamento lá, e aí aqui eu lancei ele refinado no Kindle. Já ali no planejamento mensal bonitinho, separado por cor, esteticamente organizadinho e não aqui borrado e escrito de qualquer jeito, né? Enfim, tem aqui, ó, vou tampar pra vocês não tomarem spoiler do livro, né? Mais um livro que eu tava lendo, ó, e esse é bem recente, 17/12, 20/12, tá? Aí tem aqui, ó, outro livro que eu comecei, 20/12, Matéria Escura, que eu tô lendo, tá? Vocês repararam como a forma de escrever mudou desde o primeiro caderno até esse daqui? Você vê que esse aqui tá mais organizado, tá mais bonito, esteticamente agradável, né? E onde eu quero chegar com isso, né? Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente fica se comparando com as coisas que a gente vê na internet. Você só vê aqueles bullet journal bonito, aqueles cadernos de tudo organizado, e você fala, nossa, meu caderno nunca vai ser assim. A Isis, que começou lá em 2018, também pensava isso. E olha como a gente tá em 2025, né? Constância é a chave do processo, não só do caderno de tudo, mas de tudo que a gente faz. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o método, tá? Então, o que você vai precisar para ter um caderno de tudo? Basicamente, um caderno. Pode ser um Moleskine, pode ser um caderno Tilibra normal, tá? Você vai criar um índice, eu acho legal, para você poder saber
e achar rápido o que você... quero falar... Vamos lá. Conteúdo do YouTube, páginas 5 a 8. Eu poderia ter sido mais específica, mas eu não fui. Então, aqui 5 a 8 é conteúdo do YouTube, certo? Faz um índice. Você pode datar, eu não gosto, mas você pode datar suas páginas, tá? Eu não vejo necessidade de pôr datas. Sempre atualizar o índice. Uma coisa também que você pode fazer é ter uma página, por exemplo, aqui a gente tem uma página para anotar coisas, ideias soltas, que depois a gente vai se aprofundar, entendeu? E aí pegar essas ideias e escrever melhor. E personalizar, mas não leve a personalização tão a sério, porque é muito mais importante você escrever do que você personalizar o seu caderno. É muito mais importante consolidar a ideia do que fazer ele esteticamente bonito. Se você assistiu esse vídeo e tá pensando que você não consegue manter um caderno porque você não é uma pessoa organizada, talvez você não tenha apenas se permitido começar, sabe? Se permitido fazer do seu jeito, fazer bagunçado, até você descobrir o que funciona e como funciona pra você. Se esse vídeo te deu vontade de pegar num caderno, pra mim, ele já valeu o vídeo todo. O intuito dele já foi cumprido aqui. Se você quiser, me conta aqui embaixo como você organiza as suas ideias. E eu peço também que, se você gostou desse conteúdo, você se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também vai gostar. Até a próxima!